Olá pessoal, tudo bem? Paulo Nascimento, advogado, consultor especialista em privacidade, cibersegurança e riscos. Essa semana nós falamos sobre alguns temas da ANPD. Na última, nós mostramos o fluxo, no último nosso vídeo, o fluxo de fiscalização. E para fechar com chave de ouro essa semana, pessoal, nós vamos mostrar aqui, explicar esse caso da nota à imprensa sobre a coleta de dados biométricos pela empresa Tools for Humanity, ok? Vamos lá. Em 11 de novembro de 2024, a Coordenação Geral de Fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados instaurou o processo de fiscalização, está aqui o número do processo, em face da empresa para investigar o tratamento de dados biométricos de usuários no contexto do projeto World ID. Aqui nós vamos começar a ver uma atuação muito forte da ANPD. Eu deixei aqui algumas telas abertas para ir mostrando a vocês. Nós vamos aqui acessar esse processo. Já está aqui, pessoal. Esse aqui é o sistema, já acessei o sistema, coloquei o número do processo. Ele já trouxe aqui a primeira nota técnica. Aqui ele fala o interessado, né? A empresa, o assunto, que é tratar a análise preliminar para abertura de procedimento administrativo de fiscalização. Procedimento administrativo de fiscalização, nos termos da resolução CD ANPD número 1, do dia 28 de outubro de 2021. Nós falamos também da importância dessa resolução, pessoal. E aí ele traz aqui os termos de referência, claro, a lei, a própria norma, a resolução de fiscalização, regimento interno. E aí começa aqui o relatório a explicar um pouquinho sobre a situação, o que está acontecendo. É feita uma análise, e o interessante dessa nota técnica é que a ANPD ela usa também outras autoridades internacionais, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados da Europa, em Portugal. Nós falamos em outro vídeo, um pouquinho, mês passado, em dezembro, sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal. E aqui ela faz uma referência mostrando que a Comissão Nacional de Proteção de Dados da Europa, em Portugal, já pediu à empresa que fizesse alguma suspensão de tratamento de dados pessoais. E aqui ele traz mais detalhes na nota técnica, tá certo? E aí vamos ver o quê? Conclusão. Diante do exposto, recomenda-se ao Coordenador Geral de Fiscalização da ANPD, nos termos da competência exaradas pelos artigos, aí fala os artigos da 13.709, tá certo? Que seja aberto o processo administrativo de fiscalização para investigar o tratamento de dados biométricos dos usuários. Gente, então a ANPD está mostrando aqui de forma cabal, explícita, esse fluxo. Foi aberto um processo administrativo, precisa ser aberto o processo administrativo, foi gerada a nota técnica, em cima da nota técnica é apontado se dá prosseguimento ou não, e a conclusão fala, recomenda-se ao coordenador geral. E aí a gente vem para cá, que é a decisão já do coordenador, do Fabrício Guimarães Madruga Lopes, coordenador geral de fiscalização. Considerando as conclusões da mencionada nota técnica número 15, decido pela instauração do processo de fiscalização em face das empresas Tools for Humanity. E aí começa, nós estamos falando aqui da data, pessoal, 11, o processo de fiscalização foi 11/11, começou do ano passado, tá certo? E aí esse processo existe em várias etapas. Chegando ao ponto de estarmos exatamente aqui, que foi o que? A conclusão e a comunicação para a empresa da referida decisão. O usuário externo aqui mostra só um protocolo muito bacana, né? Explicando para quem chegou e recebeu, data e hora, tipo intercorrente, tipo de peticionamento, número do processo, e aqui ele fala, né? Traz mais alguns detalhes. E quando a gente falou, para a gente voltar a entender um pouquinho mais sobre o fluxo, nós falamos naquele outro vídeo, explicando um pouquinho desse fluxo, pessoal. Nós estamos falando nesse caso aqui, dessa coleta de dados pessoais sensíveis, coleta de dados biométricos. Nós estamos bem aqui. A ANPD, lembra que nós falamos de coleta, que pode ser tratamento de incidentes de segurança, análise de requisitos, deliberação do Conselho Diretor? Exatamente. A ANPD, através do seu Conselho Diretor, ela decidiu começar a fazer essa investigação. E o processo de prevenção está bem aqui. Vai ser analisado pela equipe técnica da ANPD se há tratamento irregular de dados pessoais. Se houver esse tratamento, se for confirmado, o que vai acontecer? Ele vai para esse segundo passo aqui. Passível de atividade preventiva, existe algum mecanismo, alguma forma de fazer um trabalho preventivo? Existe, sim.
aí será encaminhado para a etapa de medidas preventivas. Se não tem como fazer essa prevenção, o fluxo vai descer aqui, pessoal, e já vamos para a etapa, sai de prevenção para a etapa de repressão. Aí vai ser aberto um processo administrativo sancionador. Paulo Nascimento, qual o tempo desse processo de fiscalização que agora está formalizado? A lei e nenhuma resolução da ANPD ela traz um prazo específico. O que a gente entende e percebe, principalmente em casos de notoriedade como esse, a ANPD ela precisa ser técnica, precisa ser célere, mas com muito cuidado. Então, não existe esse prazo, mas nós vamos estar acompanhando para trazer para vocês essa novidade. Essa nota à imprensa, esse caso foi muito bacana para que a gente pudesse fechar a semana falando sobre a ANPD, sobre a etapa de fiscalização da ANPD, e nós fechamos com esse caso. Pessoal, um forte abraço e até o próximo Privacidade News.